Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do empreendedor. Vamos aguardar aqui a galera chegar. Vou convidar aqui o nosso convidado de hoje. Ezequiel entrou, boa noite, Ezequiel, Luiz Almeida, boa noite, Heloísa, boa noite, Vini, Vinícius, caramba, cara, boa noite aí, seja bem-vindo, meu irmão. Já estava no meu coração falar de você aí, Vini, e sem dúvidas eu vou deixar um recado aqui pro pessoal da live, está aí vendo aí sua vaquinha, tá, pra gente se ajudar, tá bom, Vini? Um grande abraço aí. Oi, Bonella, Cíntia. A saideira entrou aí também. Paulo, só aceitar aí o convite, tá? Já te mandei o convite aí. Alô, Mendes, boa noite. Andréia, boa noite. Joel dos Santos Filho, boa noite também. Boa noite a todos aí. Aguardando só. Já mandei o convite aí, Paulo. Só aceitar, tá bom? Bonella, boa noite. Quem quiser aí, ó, tráfego pago, só chamar o Fabiano Bonella aí, ó, que tá nas mensagens aí, ó. É o cara de tráfego pago, é o que faz o tráfego pago hoje da nossa empresa, da UP, tá? Super indico. Além de um ótimo profissional, é meu amigo também. Nosso dogão, ó, os homens aí, ó. Melhor cachorro quente. Não posso falar melhor cachorro quente, senão os outros vão brigar comigo, né? Mas um dos melhores cachorro quentes que eu já comi, nosso dogão oficial. Só ir lá em Nova Iguaçu e comer com eles. Jade Caetano. Cíntia, dá uma olhada ver se o Paulo tá tudo bem aí com ele. Eu mandei o convite e tô aguardando ele entrar. Dá uma olhada aí, vê se ele vai precisar de algum auxílio aí, tá bom? Isso aí, ó. Jade, boa noite, Jade. Sejam todos bem-vindos. Bia, boa noite, Bia. Hoje a gente vai falar com o casal, o Paulo e a Nessi. Eles trabalham com açaí e são clientes nossos aí de bastante tempo. Ó, o Paulo aí tá chegando. Oi, Paulo, você já me ouve? Oi, Nessi, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Estamos ouvindo sim. Tá me Muito ouvindo bem? bem. Tá tudo certinho? Certinho. Tudo. Então, para quem não conhece, meu nome é Rafael Figueira. Já de muito tempo eu tenho no meu coração de fazer essa live para ajudar o empreendedor. É uma live onde a gente vai falar o que você precisa ouvir, tá? Então aqui não tem nenhuma conotação comercial, então a live não é para eu vender mais trailer, não é nada disso. A live é para poder te ajudar a tomar a melhor decisão, né? E eu estou nesse mercado de trailer há 8 anos, já são mais de 500 projetos entregues, né? Hoje eu sou o CIO da UP Fábrica de Trailer. E os nossos convidados, o Paulo e a Nessi, são proprietários da Açaideira de Xerém, que agora está mudando o nome para Império do Açaí, correto, Paulo? Exatamente. Deixa eu dar uma boa noite aqui a galera que está entrando. Vamos lá, Andréia, açaí é tudo de bom, com certeza. Eu sou suspeita a falar que eu amo açaí, tá? A Bia tá falando com a gente aí. Boa noite pro melhor dos três do Rio. Obrigado, Bia. Com certeza. Tiago, boa noite, Tiago, Thaís. Fabiola entrou aí também. Fabiola é da equipe. Fabiola que é uma das responsáveis aí. Fabiola, Cíntia, Jô. São dos responsáveis aí por estarem me ajudando no desenvolvimento dessa live aí, que está ajudando bastante gente
galera falando com a gente aí no direct aí que tá ajudando. Então vamos lá. Vamos iniciar essa live. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Nessi. Vou começar já com aquela pergunta que todo mundo quer saber. Como que vocês conheceram a empresa, né? E como que foi vocês saírem de Xerém para vir em Campo Grande comprar um trailer com a gente? Só para vocês saberem, gente, o Paulo é da época que a empresa ainda era Shop Trailer, né, Paulo? Então conta um pouquinho pra gente como que foi que vocês conheceram a gente. Foi uma história bem bacana, bem diferente, né? Fala aí. Vamos tentar ser o mais breve possível, né? Então, eu estava pesquisando durante, eu acho que 2 meses na internet, lá em, onde é? No Recreio. Recreio. No Recreio. E eu não lembro agora, já tem muito tempo, isso tem o quê? Uns 6 anos mais ou menos, não lembro. Foi antes da pandemia, não foi? Foi bem antes, foi bem antes. Aí, pô, o nome já, né, próprio já fala Recreio, eu falei, opa, deve ser uma coisa boa. Aí cheguei lá, num prédio comercial, chegamos no andar lá e perguntamos à recepcionista, ela foi e falou que o pessoal estava sendo caçado, que já tinha acabado de sair, eu acho que tinha 2 semanas atrás, deu até na reportagem da Record, se eu não me engano, que eles estavam fraudando, né, pegando dinheiro dos outros, né? Eu falei, caramba, se eu não pergunto ela, ia tomar um... Talvez não ia tomar porque, né, eles já saíram de lá, estavam sendo caçados. Aí eu pensei, como eu já estava destinado a procurar uma fábrica que fabrica os trailers, aí eu falei para ela aqui, falei assim, vamos pesquisar um outro aqui, o primeiro que cair vai ser esse. Na verdade, ele entrou em desespero, porque a gente custou muito a encontrar algo que fosse sério. A gente imaginou que ali seria. Chegamos lá, né, Recreio, um escritório bem apresentável e tudo, recepcionista, vários compartimentos de salas e tudo. Eu comecei bem. E chegamos lá, mas na verdade a gente gosta de ver o negócio acontecendo. Mas só que vimos salas. Aí a gente já ficou meio assim, mas quando ela nos falou, a gente tomou aquele baque que aí ele desceu desanimado, meio que frustrado. Aí eu falei, não, peraí, vamos procurar outro. Ali mesmo dentro do carro. Aí foi quando ele conseguiu, no primeiro que ele viu, ligou, atendeu rápido. Aí a gente avisa, bom, se já atendeu rápido, já é um bom sinal. Mas assim foi também. Aí, entendeu? Hoje virou meu amigo Rafael, graças a Deus. Pô, eu agradeço muito, né? Por Deus ter colocado você na nossa vida. E naquele momento ali que você me ligou, eu lembro bem, foi bem. Eu lembro de você falando sobre essa questão de ter quase caído no golpe e tudo mais. E ali já começou aquela conexão, né, Paulo? Eu acho que ali já foi o início ali para você começar a se conectar com a empresa. Eu falo muito sobre isso, né? Que a venda, isso aí serve para todo mundo. A venda, ela é conexão, né? Então, ali você já começou a se conectar com o Rafael, né, e com a empresa, né? Aí eu até lembrei agora de um detalhe bem importante. Assim, é um pouco complicado porque é preciso explicar um pouco, né? Aí a gente chegou no local, tinha uma de esquina, tinha um restaurante, já estava na hora do almoço, a gente resolveu almoçar lá e perguntamos o dono se ele sabia de alguma fábrica de trilhos ali naquela rua. Ele falou assim, cara, fábrica eu não sei, eu só sei que ali de dentro, ali na frente, ali naquele número, só sai trilho lindo. Quase diariamente. Eu falei, sabe, já, né? Opa, então o negócio deve ser bom. Tá funcionando, né? Aí já se animando, né? Era o que a gente queria, né? Ver, que a gente saiu de uma frustração. Foi um pânico pra gente, porque a gente ia entrar numa furada, né? Já com pouca grana para resolver nossa vida. E ali a gente ia fumando uma furada, porque era assim, o pessoal que contratava ele dava uma entrada
É. Ou às vezes estava o ano todo, ele sumia, não fabricava nada. E aí Sim. ele sumia de 5 meses, porque foi casado, né? E aí a gente chegou naquela rua grande, a rua da tua fábrica, Na época meio era. que deserta. A gente imaginou, é uma fábrica, cadê a fábrica? A gente não via, porque o muro era muito alto, nem tinha assim quase. Aí a gente, aí a hora do almoço, vamos almoçar e vamos continuar procurando. E não tinha placa, né, dizendo que era empresa, né? A gente... É isso que eu achei estranho. O número Estranho era não, assim, pequeno. diferente. Aí foi quando o dono do restaurante falou, eu vejo sair ali uns trailers bacana. Aí aquilo já animou a gente. Pô, como Aí animou. dali a gente fez umas perguntas. Você sabe quanto tempo aquela fábrica funciona ali? Aí ele falou assim, bom, só no restaurante aqui eu estou uns 4 anos. Aí ele animou mais ainda. Cara, legal, legal. Isso é bacana e acho que isso é super é normal, né? Você não conhecia a gente, você tem que perguntar mesmo para saber, né? Vou dar um oi É. aqui para a galera que chegou depois. A Thaís, ó, funcionária do Vini Lanches. Eu vou abrir aqui um parênteses, peço aí a oportunidade, Paulo. Aham. Não sei, vocês que estão assistindo a gente, se viram aí o que aconteceu com o Vinícius. É um cliente nosso lá da Rocinha, o trailer dele pegou fogo e a gente está Ah, fazendo eu um vi. apelo, estamos fazendo um apelo aí pela rede social. Então, você que está assistindo a gente aqui agora, depois dá uma olhada lá no Instagram, tem uma vaquinha rolando. E mais importante ainda do que a vaquinha, gente, é compartilhar e marcar Luciano Huck, Domingão com Huck, Tino Júnior, RJTV. A gente precisa fazer movimento na rede social para poder alguém enxergar o que aconteceu com o Vinícius. Ele, inclusive, está aqui na live com a gente, está assistindo aí. Então, Thaís, fica tranquila que vocês não vão ficar desse jeito, não. A gente vai resolver isso aí, tá? Gente, boa noite aí. Esteves, ó, funcionário aí da Vini Lange também. O Inox Metais, nossos fornecedores. Ó, Thaís aí também, funcionária. Everton, boa noite, Everton. Sempre presente aí, ó. Igor, equipe. Everton, Vini. Ô, Vinícius, tudo bem? Cliente nosso aí também, Vinicel. Trabalha com. Tem um trailer, loja. Vinícius, vamos ver aí pra gente fazer uma live também, hein? Já é meu convidado aí pra gente poder fazer essa live aí, você mostrar pra gente aí do sua loja de equipamentos para celular, né? Dentro de um trailer. Ó, o Inox aí falando, saíram de uma. Está falando sobre a história de vocês, tá, Paulo? Ó, saíram de uma frustração para uma bênção. Realmente, eles iam cair num golpe, isso é mais comum do que a gente imagina. Bota a benção nisso, graças a Deus. Mas, Infelizmente, ó. mas tem um detalhe, a gente, antes de qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente pede a proteção dos cuidados de Deus. Entendeu? Então, foi Deus que nos abençoou. Eu costumo dizer que nada acontece por um acaso, né? Então, acho que a maneira de vocês se conectarem com a gente era vir pro lado de cá, aí fez a pesquisa, possivelmente apareceu ali quem está mais próximo, a nossa empresa na época, e aí vocês fizeram contato com a gente. Então, assim, nada acontece por um acaso. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença do pessoal lá do Vini Lanches, dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, tá? A UP está com vocês e a gente vai fazer um movimento gigante, já estamos fazendo, e a gente vai ser enxergado e a gente vai conseguir devolver o equipamento aí para vocês. E falo para vocês também, nada acontece por um acaso, tá? Então não desanimem, Vini Lanche, para vocês saberem, são 15 famílias que dependem lá desse equipamento que pegou fogo, tá? Então não é só o Vinícius. Além do Vinícius, são 15 famílias, ou seja, funcionários que dependem daquele sustento ali. Então a gente vai fazer um movimento grande aí, galera, para poder a gente ajudar aí o Vinícius e os funcionários. Estou com vocês, tá, gente? Continuando aqui, Paulo e Nessi, vou fazer mais uma pergunta para vocês. À vontade. Mais para o Paulo, tá, gente? Porque a Nessi ela ainda trabalha hoje na carteira assinada. Paulo, eu lembro que você me contou que você saiu da empresa, né? A Marco Polo, que é uma grande empresa de ônibus, fabricante de ônibus,
e decidiu empreender. Então, quero que você fale para o pessoal que está hoje assistindo a gente, que também está nessa dúvida, porque não é uma dúvida fácil. Eu também já tive esse momento, eu também saí do CLT para investir no meu sonho, investir no meu projeto. Não é uma decisão fácil, né? Mas é uma decisão que precisa ser tomada. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que foi essa tomada de decisão para quem está hoje, nesse momento, pensando, largo meu CLT, como é que eu faço? Conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua experiência. Então, vamos lá. Eu saí, eu não lembro o dia, mas foi dezembro de 2000, minto, junho de 2016. A decisão foi tomada porque eu sempre tive vontade de empreender. Tá saindo a voz legal aí? Tá sim. Tá. Eu sempre tive vontade de empreender. E a empresa aqui, ela não faliu, ela só saiu daqui, né? Ela é do Rio Grande do Sul. E aí tava mandando um monte de gente embora. E aí eu pensei que os próximos seria eu, né? E aí eu falei assim, bom, eu vou então, já que a empresa está difícil de manter os funcionários, está mandando cada vez mais embora, então eu vou para cima da onde eu sempre quis ter vontade de abrir um negócio, só que precisaria ter coragem, né? E aí eu pensei, caramba, só que tem as contas para pagar, né? As contas não espera. Eu falei assim, bom, mas o empreendedor ele tem que ter coragem, porque se não tiver coragem, as coisas não andam, né? E aí sempre colocando Deus na frente de tudo, porque para mim isso é mais importante de tudo. E aí eu pensei, como ela aqui trabalha, né? Ela segurou aí, me apoiou, como sempre, segurou as pontas, que isso é extremamente importante, porque quem está saindo do CLT, acredito que a grande maioria, se não todas, quem está saindo do CLT sabe que vai valer a pena empreender, porém ela fica preocupada no início, porque realmente no início é complicado, né? E aí, com certeza, ela aqui sempre me apoiando, né? Sempre, 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 e isso nos dá muita força, parece que não, mas dá força demais. E aí, colocando Deus na frente, eu falei assim, eu vou começar com o que eu tenho e depois vou melhorando. E tem até uma frase que fala sobre isso, né? E aí, eu comecei a empreender, fiz o meu primeiro televisinho, fundo de quintal, não comprando com ele, né? Com você, no caso. Fiz o meu televisinho fundo de quintal e no primeiro mês explodiu, graças a Deus, né? E aí, com pouquíssimos meses, eu não lembro quanto, mas se eu não me engano, 9 ou 10 meses antes de completar um ano, foi que surgiu aquela história que a gente acabou de contar, né? Que é a mais que vem pro bem, né? É de uma coisa que a gente ia sofrer, Deus tirou do nosso caminho e colocou você, que hoje é nosso amigo, e te agradeço mais uma vez por isso. E aí, depois foi só bênção. Deixa eu te interromper rapidinho, que acabou de entrar aqui agora a sair da fila, nosso querido Luan, que tem Opa! aí uma história maravilhosa com o Paulo. Eu preciso te interromper, Paulo, que eu preciso falar. Boa noite, Luan. Já vou dar boa noite para a galera aí em cima, Everton, a galera aí. Mas deixa eu explicar uma coisa, passar para vocês essa história que é uma história que super conecta comigo, porque quem me conhece sabe, eu sou assim. O Paulo começou com açaí. Você conheceu o Luan no trabalho, não foi, Paulo? Sim, ele morava aqui em Xerém também. É nosso Morava amigo desde a infância. e trabalhava junto lá na Marco Polo. Setores diferentes, mas trabalhava no mesmo Ó, lugar. ele já tá dando spoiler aí, ó. Meu mentor. Então, gente, o que aconteceu? Não é Eu mentor, não, é amo, amigo. É amigo. eu amo, mas de fato ele não tá errado. Mas vamos lá, eu vou explicar. Eu amo essa história porque assim super conecta comigo. Eles trabalhavam juntos, o Paulo abriu o açaí, deu certo e ensinou o Luan. Falou, Luan, vai lá, faz, vai funcionar. O que o Luan fez? Como Xerém é uma cidade pequena, o Luan falou, não vou abrir um açaí lá em Xerém, senão vou fazer concorrência com o Paulo, e foi ele que me ensinou. Então foi para Santa Cruz da Serra, quem conhece sabe, é uma cidade próxima, mas é outro, não é nem cidade, né? É distrito, né? Que são distritos de Duque de Caxias. Mas enfim, são bairros diferentes, locais diferentes, e montou o que era um outro nome, mas hoje é o Açaí da Fila, né? E o Luan trabalhou, né? E conseguiu evoluir bastante
inclusive fez um delivery. E aí hoje, nesse momento, o Luan está mentorando, ou seja, está ajudando o Paulo a montar o delivery dele. O Paulo já tem 3 trailers, estou dando mais spoiler aí, já tem 3 trailers e agora E está detalhe, montando o teu. açaí. É. Três teu. Tudo Luan, nosso. obrigado aí. Luan, obrigado aí pela ajuda aí mais uma vez, amigo. E o segundo trailer que a gente comprou foi uma história legal. Eu já vou chamar essa história, que essa história precisa ser contada também. Fica tranquila que eu já vou perguntar, História. Essa foi a história muito que eu fiquei triste por um lado e feliz por outro, mas já vou chamar essa história aí já. Mas é assim mesmo. Ô Luan, você já precisa também reservar uma data para você participar dessa live, hein, filho? Vamos conversar aí, que a sua história também é bacana. O Luan, a gente teve um problema com o trailer do Luan, né? A gente precisou fazer um atendimento de garantia e a gente teve que fazer algumas visitas lá na cidade dele, no bairro dele. E mesmo assim, né, mesmo com essa pequena intercorrência, ele indica a gente. Eu sei que já chegou um bocado de gente lá, alguns clientes, falando que foi indicação do Luan. Então, Luan, te amo, tá, cara? Vou agora fazer a pergunta que a Nessi já estava querendo dar spoiler aí. Paulo, você comprou o primeiro trailer com a gente há 6, 7 anos atrás. Aí depois estava fazendo o orçamento com a gente e aí não comprou o segundo trailer com a gente. Explica essa história aí pra gente. Quer explicar? Ou quer que eu explico? Eu explico, né? Então, realmente eu estava fazendo. Agora eu não lembro o nome da menina que trabalhava com você, uma baixinha. A Flávia. Isso, realmente estava fazendo um orçamento com ela. Perturbei ela durante umas 2 semanas. Só que antes disso, eu também estava. Uma cliente, que era uma cliente que estava ensinando ela a trabalhar. Eu vou tentar ser breve. Tentar trabalhar com açaí, eu fui. Só empurrei ela, falei, é assim, sabe? Expliquei para ela vir aqui, ensinar a bater açaí, enfim. Ela começou a trabalhar lá no centro de Caxias, com o noivo dela. Só que ela trabalhou um mês só, e por lá ser muito perigoso, eles ficaram com medo e falou para mim, eu achei que isso era para mim, não é para mim. Se você conhecer alguém que queira comprar meu trade, eu vou te passar as fotos aqui e você entra em contato comigo se alguém quiser. Eu falei, beleza. Aí ela mandou e foto. Rapaz, foi muito interessante isso. Quando eu comecei a chamar no Zoom as fotos, eu vi uma plaquinha lá escrito lá embaixo, Shop Trading. Shop, né? Trading. Aí eu falei, o quê? Shop Trading nesse valor? Com tudo dentro? Aí eu pensei, é meu. Aí eu conversei com ela aceitou pagar os pouquinhos, né? Que seria também no cartão com você, né, Rafael? De novo. Aí eu pensei comigo, sinto muito, meu amigo, mas eu vou comprar no dela, porque, né, tipo assim, ela vendeu um preço também alto, mas como eu estava com tudo dentro, eu aproveitei e a forma também de pagamento me ajudou. Mas eu comprei exatamente porque foi seu, entendeu? Só por isso. Então, por isso que eu falei. Sim, mas por isso que eu falei que foi triste, e eu fiquei triste, fiquei feliz. Fiquei triste porque eu não fiz a venda, normal, né? O comerciante quer vender, normal. E eu fiquei feliz porque ele comprou usados na confiança de ser de uma boa procedência. Ou seja, e você não é o primeiro, Paulo, que fala assim, não, quando eu vi que era da fábrica de vocês, eu comprei usado, porque eu confio em comprar usado. Porque essa é a filosofia nossa, sabe? De fazer algo que dure por tempo. Não, Eu e falo detalhe, muito. Oi? tem outro detalhe. Usado entre aspas, que está até hoje 0 bala. Parece que eu comprei ontem, sem brincadeira Então, nenhuma. isso é uma característica sua, né, Paulo? Você cuida muito bem dos seus equipamentos. Inclusive, eu dou o trailer de vocês como exemplo quando as pessoas me perguntam, Rafael, quanto tempo dura um equipamento desse? Quanto tempo dura um trailer? Eu falo, depende de como você vai cuidar, como você vai fazer manutenção, se você vai limpar, né? É.
Se Porque vai senão ele ficar, ou vai. se vai ficar tirando e colocando, se vai deixar fixo, depende muito também. Exatamente. Se Eu você tenho não cuidar, estraga mesmo, não tem jeito. é. Né? Tem que fazer algumas manutenções. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você comprou esse segundo trailer, né? Passou, foi ali mais ou menos 2022, mais ou menos, 21, 22. Comprou o segundo trailer, que é o amarelinho. E Isso. aí, você, em algum momento, você decidiu abrir uma loja. Conta pra gente, pra pessoa que hoje está pensando se vai abrir uma loja, se vai abrir um trailer, tá nessa tomada de decisão, conta pra gente como é que foi a sua experiência com relação a você tendo trailer, você montar uma loja. Então, vamos lá. Como você acabou de falar, né? Depois do segundo trailer, eu não quis comprar o terceiro, eu quis abrir uma loja para ganhar essa experiência, para, né, para ver como é que funciona. Só que o ponto que eu abri, ele não era um ponto bom. Assim, pelo menos para mim. Por quê? Eu empreendo de uma forma de firmar o ponto, treinar pessoas e colocar as pessoas lá e depois ir para os próximos pontos, né? Embora eu não tenha um tanto assim. Mas é assim que eu comecei a fazer. Só que um ponto, justamente por eu precisar pagar aluguel, luz e funcionário, para mim, não valeu a pena por conta do ponto que o movimento não era o suficiente para pagar a despesa e eu ia ganhar um lucro. Mas isso aí depende de cada pessoa, claro. Por exemplo, se eu fosse trabalhar lá dentro do TRI para mim mesmo, valeria super a pena. Então, é isso, né? Aí me fez até lembrar agora, na época da pandemia, que quem normalmente tinha naquela época lojas alugadas para fazer um lanche, etc., teve que fechar por causa do lockdown que deu na época, né? Foi obrigado a fechar todas as lojas. E aí a gente tinha um trailer na praça que também mandaram fechar. E aí, por ser um trailer móvel, a gente colocou num local, isso em 2022, se eu não me engano, que está nesse local até hoje, que por sinal vende mais do que numa praça. E era um local que improvável para nós e para muita gente, mas foi ali que tudo começou e no final deu certo. Quando a gente apareceu com aquele trailer lá, comércio todo fechado, todo mundo impedido de abrir lojas, a gente precisava muito, porque as contas estavam batendo na porta e ele já passando mal mesmo de saúde, por causa do nervosismo, da preocupação. Aí eu falei, vamos colocar o trailer lá naquele lugarzinho, que ali tem um ponto de luz da colega que não está usando. Então, a gente não vai chamar muita atenção, porque já está pronta a luz ali, vamos lá. Aí ele ficou meio assim, mas ali do lado vem um açaí. Eu falei, não, mas o foco deles não é açaí, é salgado. Vamos colocar, a gente precisa fazer dinheiro. Foi aí que a gente colocou. No primeiro dia já foi uma festa. Mais uma vez, aquela questão, né? Que às vezes a gente não entende o sinal de Deus, né? Fecha uma porta e abre outra. E assim, você tocou num ponto, vocês tocaram num ponto muito importante, que é o seguinte: o trailer ele é móvel. Não estou querendo puxar, né, a vantagem para o trailer, não. Estou falando de maneira. O trailer tem seus pontos positivos e negativos, mas de fato Sim. a mobilidade do trailer é um ponto positivo. Então você colocou lá, não pôde trabalhar por conta do lockdown, muda de lugar, né? Então tem essa vantagem aí com relação ao trailer, né? Exatamente. Sim. Então, a questão da loja é assim, é muito relativo, entendeu? É legal, né? Mas, assim, para eu colocar pessoas, para mim não deu. Isso não significa que vai dar para as pessoas que estão pensando em alugar, porque tem a praticidade, né? Que arriou ali a porta, acabou, tá tudo tranquilo. Agora o trailer não, tem que ficar tirando e colocando. Os meus hoje, graças a Deus está fixo. Só um só que eu tiro, mas da onde eu tiro para guardar é um pulinho, é 100 metros de distância. Então isso para mim não é sacrifício. Aí a experiência que eu tive da loja foi essa. E aí eu trabalhei com ela durante 5 meses. Aí uma moça que trabalhou para mim num desses trailers, que trabalha super bem, eu passei o ponto para ela e como era ela mesma que ia trabalhar dentro da loja, ela está lá até hoje.
né? Ganhando e sendo feliz. Ela fala até que foi uma benção que eu que dei para ela, na verdade. Então, assim, o que não foi bom para mim, por conta né, do dinheiro, está sendo ótimo para ela que trabalhava de carteira assinada. Então, isso é muito relativo. E aí, o que, que eu fiz? Como não deu certo para mim a loja, aí eu fui de novo no meu amigo, dia 12 de abril agora desse ano, fez um ano que eu comprei o terceiro trailer com você, rapaz, o roxinho, que é um roxinho agora mais moderno, não é daquela cor, né? Parece que mudou a cor, né? Parece não, mudou. Isso. Aí eu já inaugurei, no primeiro mês de inauguração, foi tão bom quanto os pontos que já tá fixo, já, já certo, já, entendeu? Então eu falei assim, bom, eu acho que eu dou sorte com o trade, né? Porque com a loja não foi muito bem para mim, né? Mas isso não significa que não vai ser A para outras gente, pessoas. a gente se sente bem acolhido no trailer. A Costumamos, gente né? acostumou, acho que a gente acostumou. Acho que se eu tivesse como ter uma outra loja, né, que é ter essa oportunidade, eu acho que eu prefiro ter um terreno e encaixar o trailer ali dentro. Tá certo. Então, o trailer é uma boa opção, né? E, assim, a gente fica muito feliz de vocês terem já partido pro terceiro, né? E já tá fazendo um ano. Então, ó, já tem um ano que você não me visita, hein? Tem que voltar lá. Shopping aí Vocês, pertinho, tem um shopping aí pertinho, eu vou combinar com você no sábado, na hora do almoço, para a gente até almoçar junto aí, e naquele restaurante que você levou a gente, que é muito gostoso. Não sei o nome da senhora lá, mas o tempero dela é bom, e aí de lá a gente vai pro shopping. Vou levar mais uma vez aquele sair de perto para vocês tomar aí com a equipe, tirar uma foto. para quem não sabe, o Paulo, toda vez que ele vem aqui perto da fábrica, né? Ou vem no Ceasa, alguma coisa assim, ele dá uma É. esticada e vem até a fábrica, passa um tempo com a gente lá, às vezes já teve vez de ficar o dia inteiro com a gente, traz açaí, traz. Rapaz, ele deixou a gente mal acostumado. O pessoal até hoje Não, fala. ó, o pessoal vai querer aí, fala não, o pessoal vai Vai, querer. não, já esquece, já foi, já. O pessoal perde os. Vai dar Hoje, ruim. hoje, quando eu tava saindo da empresa, o funcionário Bruno falou assim: hoje é live com aquele rapaz, aquele cliente que traz açaí. Lembra de pedir ele para trazer açaí pra gente. Eles ainda estão lá na empresa trabalhando, por isso que eles não estão aqui na live. Mais uma vez eu quero deixar aqui um abraço aqui, ó. O Inox Metais, nosso fornecedor de inox, falou aqui, ó, vamos contribuir com a vaquinha. Legal, obrigado aí. Everton, eu ia comprar um trailer, ó, inspirado aí na história de vocês, ó. Eu ia comprar um trailer em Betim, que é Minas Gerais, né? Aí conheci a Up, vou comprar com eles na próxima semana, se Deus quiser, e ele quer. Com certeza, Everton, a gente está te aguardando. É real. Rafael é top, é Sim. 1000. Ó, Ele, os a funcionários Thaís, dele, a fábrica dele, é tudo bem claro. Não tem nada escondido, não. Pra gente ver e ô Nessi, ei, para vender para o Paulo, tem. O Luan que falou isso para mim. O Luan falou assim, cara, se você vendeu para o Paulo, você vende para qualquer um, que o Paulo é detalhista pra caramba. Lembra Pô, disso? sou mesmo. Sou mesmo. Ó, nós dois aqui, a gente, nessa parte aí de detalhe, porque a gente acabamento. viveu uma experiência com um trailer de quintal. E esse trailer, a gente desafiou o senhor para fazer. Ele fazia só janelas, portas e portões. E nós pedimos a ele, por favor, faz um trailerzinho para a gente. E ele, não, eu nunca fiz. Eu falei, a gente orienta o senhor, nós também nunca fizemos, mas a gente vai ter um. Aí montando, aí fomos ajudando ele a Ele montar. se beneficiou com a nossa história, né? Aí Ele quis esse ajudar. nosso. Mas, Rafael, é só para fazer um lembrete aqui. A pessoa que ficou com a loja, ela é esposa do seu Alexandre, que foi aí. Ah, legal, legal. Seu Alexandre, lembro que vocês trouxeram aqui. É, Gente Depois eu boa, vou que ele até ligar. se emocionou, chorou com você, a gente abraçou. Foi mesmo, legal. ela ficou. Lembrei dele, ó. A Thaís falou aqui, ó,
quero aprender sobre esse açaí, ó, Thaís. Depois você chama ele aí no privado, aí Pergunta se ela é diferente. Se for diferente, não vou ensinar, não. Não, ele é lá da Rocinha, tá tranquilo, tá de Ah, então tá longe. tranquilo. Tá Vamos, bom. ó, vamos abrir aí uma filial da Império do Açaí na Rocinha. Olha aí, ó, Thaís. Vamos Ah, conectar aí, ó. Qualquer coisa me chama no privado. Vamos lá, galera entrando aí, gente. Muito boa noite para quem entrou depois aí. Mais uma vez, para quem não estava na hora que eu falei, venho mais uma vez falar sobre um incidente que aconteceu com o nosso amigo e cliente Vinícius. O trade dele pegou fogo. Então, depois dá uma olhadinha no meu Instagram. Tem uma vaquinha rolando e mais importante do que a vaquinha, pega o arroba, pega a postagem, compartilha, manda para o amigo e marca o arroba do Luciano Huck, arroba do Domingão, para ver se a gente consegue fazer um barulho aí, tá, gente? É muito importante. Ó, a Thaís já respondeu aí, falou que vai fazer contato para saber um pouco mais sobre o açaí. Mas, Paulo, agora me responde uma coisa. Fez o primeiro trailer, comprou o segundo, né, usado, mas nosso. Para quem não Novinho. sabe, a gente ouviu hoje ah, aqui sobre a empresa Shop Trailer. Para quem é novo e não sabe, a Shop Trailer é uma empresa que era minha, né? A gente fechou, tinha uma sociedade, a gente encerrou a sociedade e fechamos a Shop Trailer e aí eu abri a Up, né? Então, tem alguns clientes que vão participar dessa live que são da época antiga, outros já são mais novos, então vou estar mesclando aí. O Paulo é um desses clientes antigos aí, né? E, inclusive, Paulo, lembrei agora de uma coisa, olha isso, vê se tu vai lembrar. Eu eu estava acho que é a mesma atendendo, coisa que eu vou te lembrar agora. Eu acho. eu estava atendendo, não sei, vamos lá, eu estava atendendo um cliente um dia e foi bem engraçado que o cliente falou assim: ah, minha esposa ela tem um pouco de receio do golpe, isso e aquilo. Eu falei: ah, entra lá na rede social que você vai ver que tem alguns clientes fazendo depoimento. Aí ele falou assim: ah, eu mostrei para ela, mas ela falou que isso é tudo fake, isso aí é tudo você paga os clientes para os clientes falarem bonito e falarem bem da sua empresa. Quando ele acabou de falar isso, quem chega na porta? Lembra disso, Paulo? Aí você entrou na porta, eu falei assim, ah, ele é um dos que Eu fez o lembro, depoimento. Ele eu foi um dos lembro. que fez... Aí o Eu Paulo falou lembrei. assim, aí eu falei, ah, ele foi um dos que fez o depoimento. Pergunta ele aí, Ah, quanto que lá eu paguei nele, para né? É, ele. lá na fábrica Agora que dele. eu lembrei, ela me fez lembrar aqui. Você não lembrou, mas ela me fez lembrar. Lá foi aí na tua fábrica, né? Foi. Foi isso, aí eu tava com o cliente, aí quando você entrou na porta assim, eu falei, ah, já aproveita e pergunta ele. Aí você Ei, pegou e falou assim, não, pô, aquilo ali eu falei sem ganhar nada com isso e tal, depoimento tipo assim, verdadeiro. tipo Oi? assim, ela estava no lugar certo, com as pessoas certas. Mó coincidência, né, cara? Mas não era Ó, isso que eu ia lembrar. a Andréia falou aqui, ó, vamos ajudar o Vini, com certeza. Isso aí a gente está junto aí numa corrente, tá? Tem algumas coisas que eu já mexi aí que eu não posso falar aqui, né? Que são coisas, né? Não é legal falar, mas a gente está mexendo aí para poder a gente conseguir que o Vini seja visto, né? Seja enxergado e a gente vai conseguir, cara. Pode contar com a gente aí que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar aí, que é ter o trailer de volta e voltar aí com o emprego de vocês, tá bom? Com o sustento aí de cada dia de vocês. Gente, Deixa, já pode falar. deixa eu falar uma coisa. O Vinícius, uma coisa bem rápida. É uma história que aconteceu aqui com um amigo, que me lembrou a história dele. Ele tinha um treino bem pequenininho, simplesinho, sabe? Bem fundamental mesmo. Aí eu lembro que quando eu trabalhava na praça, as pessoas ficavam rindo dele, empurrando a roda, quebrando, sabe? Os treinos bem feinho mesmo, cara. Só que depois ele trocou um pelo mais feio ainda, mais do que já era. Aí os outros ficavam rindo dele e tal. Aí depois ele comprou um simplesinho, novo, bem simples, não seu, um bem simples, não lembro onde ele comprou. E aí, depois de 6 meses, se eu não me engano, ele trabalha com hambúrguer na chapa, e aí parece que um dos funcionários esqueceu de jogar água no carvão, e trancou o trailer dentro do estacionamento, e aquele carvão foi se expandindo, e lastrou tudo, queimou o trailer dele todo, ele perda total.
Aí eu tô pensando aqui, lembrei do Vini, né, Vini, né? Aí eu pensei, a mágica vem para bem, meu amigo. A gente que empreende, Deus sabe da nossa dificuldade. Hoje, esse meu amigo, eu falo que é meu amigo, né? O nome dele é Marcelo, aqui de Xerém. As pessoas que riam dele na época, hoje ele tem uma loja que tem mais ou menos uns, uns 100 metros quadrados essa loja, parece até um restaurante. E hoje ele é referência aqui de Xerém, um dos caras que mais vende hambúrguer. E o hambúrguer dele, para mim, é o primeiro ou o segundo melhor. Então, assim, hoje o cara está lá em cima, é igual o Luan sai da fila, né? Hoje o Luan, para mim, é referência. Ele fala que eu sou o mentor dele, hoje que eu estou me espelhando nele. Então, assim, eu só empurrei ele. Falei assim, vai que você consegue, né? E o resto foi ele. O A resto foi história da ele, faquinha. né? Então, assim, a mágica vem para bem, Vini. Você é um cara, né? Eu não te conheço, mas eu acredito que eu vou passar entrar em contato com você para a gente se conhecer pelas redes sociais. E a minha ideia aqui sempre é levantar a pessoa, né? Então, eu só queria falar sobre essa história que acontecia com meu amigo, que está bem parecida com a dele. Isso aí não é o fim, não. Isso aí é só um recomeço de muitas coisas boas aí que vai vir na sua vida pela frente, eu tenho certeza, se Deus quiser. Com certeza. Fé em Com, Deus. com certeza. Ó, um abraço aí, ó, Dengo de Açaí, pessoal lá de Nova Iguaçu, prestigiando a live aí. A Andrea falou, ó, Deus quando tira algo das nossas vidas é para trazer algo muito melhor. Deus é fiel. Isso aí, Andréia, de verdade eu super concordo com isso. A gente só precisa entender os porquês dele, né? Então, gente, já estamos indo para a reta final de live, 19h42, a live encerra ali mais ou menos às 20 horas. Quem quiser deixar uma pergunta para esse casal, tá? Só apertar ali embaixo, tem um balãozinho com uma interrogação, aperta ali e deixa a sua pergunta para o casal vai responder. E se quiser, se for uma pergunta para mim também, pode mandar que a gente vai estar respondendo. Tá? Mais uma vez agradeço aí a presença da galera lá do Vini Lanches, que teve aí um incidente com o trailer. E só para vocês entenderem, eu falei aqui, né, mas não expliquei o que aconteceu, até mesmo para poder servir de precaução, né, para outras pessoas que trabalham com trailer, que de repente já tenham o seu trailer, ou enfim. Em cima do trailer do Vinícius passavam aqueles fios, e aí característico de comunidade, né? E ele trabalhava na Rocinha, bem pertinho ali da rua, mas tinha em cima do trailer dele aqueles emaranhados de fios que são bem característicos de comunidade, né? E pegou fogo no fio, e aí caiu o que chama de breu, né? Que é fio queimado. E caiu em cima do teto do trailer. E aí nisso caiu em cima do teto do trailer, o trailer que normalmente ele tem, né? Por mais que a gente limpe, tem sempre uma gordura, sempre. Ele começou a pegar fogo. Então pegou fogo no teto e foi entrando para dentro do trailer. Não conseguiram controlar, usaram ainda alguns extintores, mas não conseguiram controlar. Inclusive, o Vinícius ele tem uma história muito bacana. Eu estava já no meu radar de chamar ele para fazer a live. Obviamente que eu vou aguardar mais um pouco agora para ele poder respirar, né? Mas, Vinícius, mais uma vez, conta com a gente aí. A gente vai conseguir superar isso aí, tá bom? Paulo, fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que as pessoas, né, de repente, vai ajudar outras pessoas. Você já tinha o primeiro trailer, o segundo, e aí você decidiu comprar o terceiro para abrir uma nova frente, né? Mais um ponto de venda. Como é que foi essa decisão? Como é que é assim, eu tenho. Porque dá trabalho, né? Você ter um dá um tipo de trabalho, você ter dois dá mais trabalho, três dá mais trabalho ainda. Como é que é isso? Em qual momento é a decisão de vou expandir, vou aumentar? Como é que é isso? Ó, então, eu vou falar do meu caso. Claro que pode ser diferente ou parecido ou até igual para outras pessoas. Quando eu comecei a trabalhar com o seu primeiro,
e pensei no segundo, ela aqui falou, pô, você quase não para, você então com um trailer já quase não para, com dois você vai morrer. Só que eu sou um cara muito estratégico, eu penso muito antes de fazer. Só que eu não sou só o pensador, eu sou o fazedor, eu gosto de fazer também. Só que eu sou muito estratégico. Então, quando chegar ao ponto de eu querer abrir o segundo, é porque eu já pensei em várias coisas. E eu falei para ela aqui o seguinte, ó, brilhantemente, aparentemente, com o segundo trailer eu trabalharia mais, só que não. Por quê? Eu já pensei nisso. Eu vou firmar o ponto, claro, é eu que vou trabalhar ali para firmar o ponto, né, para conseguir o maior número de clientes possível. E depois eu vou treinar uma pessoa de confiança, que gosta de trabalhar, né, que vista a camisa, e aí eu vou botar aquela pessoa ali. Então eu vou ter 2, 3 trabalhando menos. E aí o terceiro foi mais interessante porque nada é por acaso. Eu nunca penso no dinheiro, né? O dinheiro é só uma consequência do seu trabalho. Então, tem um sobrinho dela aqui que aconteceu, né? Deus levar a esposa dele e tal, enfim. Então ele estava muito para baixo, não vou entrar em detalhe, né? E aí a gente trouxe ele para cá, ele não era de Xerém, né? Ele saiu do emprego, né? Ele viu que a gente estava apoiando ele, e eu falei para ele assim, bom, eu não quero mais trabalhar com training, já tenho 2, então, já que a gente está chamando você para trabalhar aqui com a gente, eu vou inaugurar uma loja, né? Que é a tal loja que não deu certo, né? E eu vou inaugurar uma loja para você fazer tudo que eu faço. Menos o SEAS, o resto você faz. Bater, sair, tira trailer, bota trailer, resolve os problemas. E aí eu te encaixo nesse trabalho, porque eu vou estar ganhando mais um dinheirinho e eu vou estar ainda ganhando mais tempo livre, que é o que né, todo empreendedor pensa, porque a gente não pensa só em ganhar dinheiro, a gente também pensa em ter tempo livre para a família, para viajar, etc. Então, sempre pensando no próximo, né, que é o mais importante, na minha opinião, e aí Deus, olhando por isso, ele acaba abençoando mais a gente, não só financeiramente, em vários aspectos, né? E aí, entre aspas, eu falei assim, pô, aí ele veio, né? Eu falei assim, caramba, agora eu preciso alugar uma loja. E aí eu consegui comprar um carrinho, né? De um amigo que é até evangélico. Aí ele me vendeu um carrinho, estou pagando até hoje, prestação merrequinha, né? Aí eu pensei, agora já que eu comprei o carro, preciso alugar a loja. E agora é sério, porque ele veio para Xerém e agora esse compromisso virou meu. Então agora é um nosso compromisso, né? E ela que trouxe ele, né? E eu fui e falei, não, vou apoiar, porque um pulando o outro. Eu falei, agora é verbo. E aí a loja não deu certo. Eu falei assim, caraca, não, eu tenho que continuar fazendo dar certo. E essa responsabilidade é nossa, a gente pensando, né? E aí o que a gente fez? Passou a loja. E a gente falou, pede demissão do seu trabalho lá e venha para cá trabalhar com a gente. E precisou fazer isso por outras questões. Aí eu estou precisando contar essa história para entender do terceiro treino, né? E aí, como a loja não deu certo, eu pensei, precisa agora do treino. Só que a loja estava me endividando, porque eu estava, os 2 treinos que eu já tinha, eu estava conseguindo manter ela através dos 2 que eu já tinha, ou seja, já estava enfocando. E aí foi quando eu entrei em contato com você de novo, e eu comprei esse terceiro training, foi quando tudo melhorou. Aí desafogou e graças a Deus hoje está bem que pouco. Ele está trabalhando até hoje com a gente, né? A missão foi cumprida, né? Graças a Deus. E eu estou com mais um treino, que é esse, né? Que a gente comprou fez um ano agora em abril, e com mais tempo livre. Olha que coisa maravilhosa. Então, não necessariamente ter mais pontos quer dizer que vai trabalhar mais. Esse método que eu criei está me ajudando a ter mais tempo livre. Hoje eu vou até para academia, por exemplo, coisas que eu nem pensava, né? Assim, para mim é qualidade de vida, né? Além de entregar mais, né? E a gente também, Rafael, tem que ter sensibilidade em perceber o local que você vai colocar o trailer. Porque aonde a gente colocou esse terceiro trailer, surgiu um bairro novo. Fizeram um empreendimento imobiliário de 3 condomínios de apartamentos bem grandes. E ali as pessoas
e os nossos dois trailers mais distantes. E a gente pensou, acho que ali é o local, porque vai abraçar esse pessoal, que é mais de quantas mil pessoas. 90% da nossa venda de terceiro ponto é de lá. É de lá, E desses três. vocês trabalham só com açaí ou tem algum outro produto também? Só açaí. Só açaí. E o açaí de vocês é batido na hora, né? Bate, prepara, né? Mas aí rebate na hora, como é que é? Não, a gente bate por conta da correria, né? Da demanda, a gente bate e já leva, mas é fresquinho, entendeu? Bate, do dia. O açaí que é vendido é o do dia que a gente bate. E E trabalha com frutas. E vocês mesmo que fabricam o próprio açaí. Vocês não compram açaí pronto, né? Vocês mesmo que batem o açaí de vocês. Não. A gente começou com um liquidificador industrial de 4 litros, né? Hoje a gente tem um maquinário, né? Um maquinário que bate 100 litros. O Luan, inclusive, tem um maquinário que bate, acho que 300 litros. Caraca. Desculpa, o Luan, vai ter que conversar com o Luan, vai ter que chamar ele para live, mas a última vez que eu tive lá para fazer a manutenção no trailer dele, chegou um caminhão para descarregar a Nutella, cara. Eu fiquei impressionado. Eu falei, caraca, é caminhão de Nutella. Esse cara tá um monstro. Não vai demorar muitos anos, a gente vai ver uma franquia dele no shopping aí, com certeza. Cara, que legal. Eu fico muito feliz por ele. Tô torcendo para isso. E o delivery, cara, tá para inaugurar o delivery, né? Dia 4 nem sei, podia falar, vai inaugurar o delivery aí dia 4. Como é que tá essa correria pro delivery aí? Fala comigo. Então, abaixo de Deus, né? Graças ao Luan, né? Por isso que é importante um ajudar o outro, né? A gente não é concorrente, a gente é parceiro de trabalho. Vendemos o mesmo produto, mas a gente é parceiro de trabalho e amigo, né? Irmão. E vai ser para vocês aí, vai ser mais uma fonte de receita, né? Porque vocês estão montando uma base, né? Pelo que eu entendi, vai montar uma base só para o delivery, para sair igual o Luan faz, né? Para sair o delivery sempre do mesmo lugar, não é isso? Exatamente. E sem contar que gera mais trabalho, né? Para a família, o vizinho perto, né? Ainda tem isso de bom. Legal. A Julie falou aí agora, ó, boa noite, estivemos hoje com vocês, estamos encantados com o atendimento. Ó, fico muito feliz. Foi um casal que teve hoje mais cedo lá na fábrica, inclusive eu tive que me despedir um pouco antes, até deixei eles lá com os funcionários e expliquei, eles falei, ó, hoje é o dia de live, eu preciso ir para casa para me preparar para a live, e eles super entenderam e ainda assim estão elogiando o atendimento aí. Atendimento, Júlio, para vocês que estão pensando em iniciar um projeto, cara, atendimento não é diferencial e não pode ser considerado diferencial. Atendimento é o mínimo que a gente pode dar para o cliente, é um atendimento de qualidade. Se o atendimento não for de qualidade, o cliente não volta, o cliente ele não vai querer, o cliente não vai indicar. Então, assim, vou dar um exemplo, o Paulo, hoje lá em Xerém, eles são quase nossos vendedores em Xerém, cara. E assim, não ganha R$ 1 por indicação, sabe? E indica porque confia no nosso trabalho, confia na nossa capacidade, confia. Para indicar hoje, né? A gente tem que indicar desse jeito. O Luan lá em Santa Cruz da Serra, assim como vários outros clientes. Então, assim, se você quer hoje montar algo e quer ter sucesso, você tem que dar a melhor experiência para o cliente. E o atendimento está dentro dessa experiência. Então, assim, para o esposo da Julie, que fez esse comentário, o Felipe, ele também trabalha com vendas, e a gente conversando lá hoje, a gente estava falando sobre isso. A venda é conexão, né? Então, seja o cliente que vai lá comprar trailer, seja o cliente que vai comprar o açaí com vocês, Paulo, o cliente, primeiro, ele se conecta com a gente, ele não se conecta com o produto, ele se conecta com a gente. Por isso que eu falo, vai mais uma dica aí, você que é empreendedor, que vende seu produto, você não pode ficar tirando só foto do teu produto e colocando na rede social, porque isso não conecta. As pessoas se conectam com pessoas. Então, ao invés de tirar uma foto do teu hambúrguer ou do teu açaí e postar, tira uma foto de alguém comendo esse produto, de alguém falando sobre o produto. Então, assim, as pessoas se conectam com pessoas. Então, primeiro é a conexão. Depois da conexão, a pessoa tem que gerar uma conexão de segurança. Ela tem que se sentir segura para comer o seu açaí. E aí, onde que entra essa questão da segurança? Olha e fala, esse açaí ele é bem feito?
como é que é a higiene desse açaí, desse trailer. Então, para isso que é interessante e importante que o trailer esteja, por mais que esteja um trailer velhinho, gente, quem está começando, quem tem uma coisa simples, pega uma tinta, dá uma pintada, joga um adesivo, mas É o isso aí. trailer, né? Oi, pode falar. Tem uma coisa interessante que acontece com a gente. Já aconteceu com ele, já aconteceu comigo. Eu estar num lugar, tipo, tô num salão de cortando lá cabelo, aí chega alguém e fala: Nossa, eu tô admirada com o atendimento dos trailers de vocês. É tudo igual. Eu vou num trailer, vou no outro, vou no outro, e eu já me lembro logo. Esse é o açaí, o Império do Identifica. Açaí. Identifica pelo atendimento. Aí eu falei, nossa, legal, porque eu penso assim, a gente então está fazendo o negócio direitinho, está fazendo os nossos ajudantes a entenderem essa conexão, entendeu? De atendimento, de limpeza, é tudo mesmo. A gente tenta botar tudo muito parecido de um trailer do outro, não importa a cor do trailer, importa o jeito de arrumar, o jeito de atender, entendeu? A pessoa também vestida, limpinha, isso tudo é muito. E o cliente identifica. Aí eu falei, nossa, conseguiu captar isso. Eu fiquei super feliz. E a gente motiva ao pessoal do treino a continuar fazendo o que a gente passa para eles. É legal a gente passar o elogio dos clientes para eles. A forma que a gente trata também a equipe, isso faz muita diferença. O tratamento para a equipe. Não, com certeza, isso aí, sem dúvida, isso aí é um diferencial, né? E a empresa, ela é o que a gente passa para os funcionários, né? Então, se a gente passa uma energia boa para os funcionários vão estar ali passando essa energia boa para os clientes. Então, gente, reta final aí da nossa live, né? Queria mais uma vez agradecer imensamente a participação de todos aí, em especial a galera lá do Vini Lanches, quem entrou depois na live aí, Vini Lanches, o trailer pegou fogo, a gente está fazendo um movimento na rede social para poder, o Luciano Huck, Domingão do Huck, tá enxergando aí o que aconteceu com ele para ver se ele consegue ajuda. E tá rolando uma vaquinha online, é só olhar aí no nosso perfil da UP, vocês vão se inteirar no assunto. Qualquer dúvida é só me chamar aí no privado. A Julie colocou aí, ó, mais uma vez, ó, retornando para São Gonçalo com o propósito de fechar o negócio e conquistar. Julie, cara, eu super gostei de vocês, tá? É de verdade. Você viu lá que eu não falei, nem tudo que eu falei para vocês hoje foi agradável de ouvir, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que a gente vai comprar um trailer e vai colocar na rua e vai começar a vender e vai ser mil maravilhas, não é assim, né? Então, assim, tem momentos bons, momentos ruins, vai ter dia que você vai comprar um monte de coisa e vai chover e você não vai conseguir vender o que você imaginou que ia vender. Então, assim, mas você tem que acreditar no seu projeto. Eu costumo dizer o seguinte, não existe produto perfeito, a gente conversou muito sobre produto lá hoje, não existe produto perfeito, tá? Existe a energia que você vai colocar em cima daquele seu propósito. Então, hoje tem gente que está dando certo vendendo açaí e tem gente que está dando errado vendendo açaí. Então, o problema não é o açaí. O problema é como você vai tratar o seu negócio. Então, você tem que tratar o seu negócio como empresa, tem que tratar o seu negócio de maneira séria, né? Então, assim, ter um controle financeiro para o seu negócio, tirar ali o seu salário, deixar uma reserva ali para fazer a manutenção, aquisição de novos equipamentos, entendeu? E trabalhar de maneira séria com o seu projeto. Você tem que pensar que você é funcionário do seu próprio negócio. E eu vou fazer uma observação aqui, que é um amigo que falou isso para mim uma vez, eu super concordei. Quando a gente trabalha, né, trabalha para a gente mesmo no nosso negócio, a gente tem que pensar o seguinte: esse salário que eu estou pagando para mim mesmo, eu pagaria para uma pessoa que estaria fazendo aquela atividade ali no meu lugar? Então, se hoje
hoje eu sou o gerente da marca. Se eu fosse contratar um gerente para fazer o que eu faço hoje, ele ganharia o mesmo que eu ganho? Se a resposta for sim, então tá certo. Porque eu estou ganhando o que é de mercado. Agora, se eu estiver ganhando mais do que eu pagaria para uma pessoa com a minha capacitação para estar fazendo o que eu faço na minha empresa, tem algo de errado, luz amarela, refletir, porque possivelmente você está pagando para você mesmo mais do que o que você merece. E aí é o caminho para dar errado e quebrar a empresa. Então, Júlio e Fernando, estruturem bem o plano de negócio de vocês e contem com a gente para estar aqui adquirindo aí o seu trailer. Ó, a doutora Fernanda falou aqui, ó, live sobre possibilidades da utilização de trailer além de venda. Sim, temos a possibilidade de colocar um trailer hoje para fazer exposição. Já teve uma marca, eu não vou falar o nome da marca aqui, que pensou em fazer trailer para fazer demonstração. Aí é mais marketing, né? Mais divulgação da marca. Então, exemplo, pensa numa marca de bebida, né? Aí coloca o trailer dentro de um mercado, dentro de um shopping e distribui ali só para você fazer divulgação da marca. Então, assim, tem várias possibilidades. Tem possibilidade de fazer trailer para outras atividades. Ainda agora entrou aqui o Vini, um outro Vini, tá? Vinícius, que trabalha com celular, capinha de celular e tem uma loja trailer, né? Então, assim, tem várias possibilidades. Então, a gente está já na reta final. Queria agradecer a presença de vocês dois, né? Do casal convidado hoje, o Paulo e a Nessi, do Império do Açaí. O arroba deles é açaideira.oficial. Eles são de Xerém e o açaí deles é maravilhoso, tá? Então, quem estiver próximo a Xerém que quiser experimentar, pode ir lá, vocês vão comer e não vão se arrepender. Chegando lá, fala que assistiu a live, tira aquela foto bacana, marca a gente, que a gente vai gostar. Agora eu vou passar a palavra para vocês, Paulo e Nessi, para vocês agradecerem, falarem o que vocês quiserem, considerações finais, para a gente estar encerrando essa live que foi maravilhosa. Obrigada pela oportunidade da gente poder estar compartilhando, né, as nossas vidas, né, porque é vida, a nossa história. E a gente tem sido muito abençoado, mas antes de tudo, sempre o nosso propósito foi pedir a Deus para que nos abençoasse, para a gente abençoar pessoas. Não é o dinheiro, são as pessoas. Então, abaixo de Deus, independente de religião, quero agradecer aí por conhecer você. Tenho certeza que Deus habita no seu coração e dentro dessa empresa aí. E como ela falou, não é sobre dinheiro, é sobre pessoa, né? Tenho certeza que tudo que você almejar na vida, você vai conseguir sem pisar em ninguém, pelo contrário, ajudando cada vez mais, ainda mais pessoas. Obrigado aí por hoje a gente ser amigo. E só um detalhezinho aqui para quem talvez vai começar ou está iniciando, acho que é bem importante eu falar isso. A gente precisa de um começo. E esse começo, a gente tem que colocar Deus na frente, sempre. Independente de religião, mas colocar Deus na frente. Nunca desistir, nunca desistir. E fazer do jeito certo, não do nosso jeito. Por quê? Vou detalhar. Quando a gente trabalha no CLT, a gente, muitas das vezes, com dor de dente, exemplo, ou dor na coluna, às vezes a gente vai mesmo assim, não chega atrasado, bate ponto. Por quê? Porque senão, todo mundo é substituível. Se você não fizer isso, você vai, sabendo que você vai ser mandado embora, você acaba fazendo o que tem que ser feito do jeito certo, não do nosso jeito. Então, por que quando a gente começa a empreender para a gente, eu ganhei muito dinheiro hoje, amanhã não vou abrir, não. É do seu jeito. Então, não pode ser do nosso jeito, tem que ser do jeito certo. Se você colocar Deus na frente e não desistir e fizer do jeito certo, não tenha dúvida, o sucesso vai vir. Faça sol, faça chuva. Estamos sempre abertos.
Olha, eu falei isso hoje com a Julie e com o Felipe, né? Esse casal que eu comentei que estavam lá um pouquinho antes hoje, falando, né, sobre o projeto deles. Eu falei sobre isso com eles. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu falecido pai. A gente tem que abrir independente de qualquer coisa. Essa é uma É, obrigação nossa, né? Tem que abrir, não tem jeito. Ah, mas hoje está chovendo, não vou vender nada. Tem que abrir. Porque o tem que cliente abrir. chega para comprar num setor fechado, ele vai comprar em outro, vai experimentar o outro e depois, de repente, pode não voltar, né? Sem É. falar Sim, na frustração, chegou lá, tá fechado. Então, assim, tem que pensar nisso. Comprometimento com o cliente, né? É isso que tem que ter. comprometimento. É isso aí. Então, eu queria agradecer vocês, tá? Esse casal maravilhoso, Paulo e Nessi. Só mais uma coisinha, outra coisa que Pode eu lembrei falar. também. A gente vê muito nas redes sociais, você, talvez, de empreendedorismo me fala assim que existem os 8 passos, né? Eu criei meus 5. Criei assim, da minha forma, né? Que é ter o comprometimento sempre, que aí o comprometimento me lembrou disso. Ter comprometimento, ter higiene, um bom atendimento. Agora não sei se eu vou lembrar os 5. Comprometimento, higiene, um bom produto e um excelente atendimento. Acho que é isso, são 4. Tendo isso, não desistindo, colocando Deus na frente e fazendo do jeito certo, acabou o sucesso. No tempo certo vai acontecer. Não, com certeza, isso aí faz parte da experiência que o cliente vai ter quando comer o açaí. Não é só o açaí. Se o açaí for bom pra caramba e o atendimento for ruim, ou você demorar muito para poder estar entregando esse açaí para ele, ele vai comer, vai gostar do açaí, mas na hora de falar de vocês, ele vai falar assim: pô, o açaí é bom pra caramba, mas demora muito. Ou então o açaí é bom pra caramba, mas o cara de lá é mal educado pra caramba. Então, assim, Exatamente. É, E tem o mais, eu costumo dizer que o cliente, a pessoa, né, ela só vai ouvir o mais. Você fala bem, 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 mas a pessoa só vai ouvir daí para lá, né? Então, assim, e a gente tem que ter uma experiência boa para poder estar passando aí e cada vez vendendo mais, né? Isso aí em qualquer negócio. na verdade, o cliente é o nosso mentor. O cliente são eles os mais importantes, são os nossos patrões. Com Ela falou uma certeza. coisa que eu lembrei agora. Eu falo para a equipe que eu não sou patrão. O patrão é o cliente. A gente tem uma É, equipe. Não existe. Cada um tem sua função. Eu não gosto nem que fale essa palavra patrão. Eu falo que eu era vendedor, agora sou administrador. Mudei só de função. Porque a gente é uma equipe, eu não faço nada sozinho. Patrão é quem compra com a gente todo dia. Cara, que legal. Mais uma vez aí eu agradeço a participação desse casal maravilhoso, o Paulo e a Nessi, proprietários o arroba deles é açaideira.oficial, mas o nome tá mudando aí, tá nesse meio do processo aí, tá virando Império do Açaí, eles são de Xerém e tem 3 trailers comprados, né? 3 trailers nossos, fabricados pela Shop Trailer e Up Fábrica de Trailer, né? E tem uma história bacana. Você que não conseguiu assistir tudo, vai ficar gravado. Já vou deixar você falar, Paulo, aguenta aí. Vai ficar gravado aqui no nosso Rios, não é isso? Não fica no Rios, não é isso, Cíntia? Então vai ficar gravado aqui. Quem não conseguiu assistir tudo, é só voltar lá e ver. Pode falar, Paulo. Ah, você falou aí já terceiro, mas ó, em fevereiro, se Deus quiser, vai vir um quarto. Amém! Alô, equipe, ó. Já coloca aí, ó. Mas, ó, Fevereiro. mas não é aumentando um ponto, mais um ponto, não. É só trocar pelo aquele primeiro, que por mais que eu cuido bem, já está na hora de trocar. Lembra? Conversei contigo. Com certeza. Deixa eu te falar, só agora aproveitando, eu sei que no momento eu falei que essa live não era uma questão comercial, mas se for comprar em fevereiro, se organiza para janeiro, porque de fevereiro para janeiro, lembra que tem o reajuste da tabela? Então se organiza para janeiro, tá? Tá, beleza. Vamos tentar conversar. Alô, equipe, ó, quem tá aí, ó, já marca aí para chamar eles em janeiro aí para poder tá vendo aí a substituição do primeiro trailer lá. Tranquilo? Quem está Show de bola. começando aí e quiser comprar um trailer usado, mas em boas condições, já pode chamar o Paulo aí já, que certamente ele vai vender o trailer dele que tá usado, mas para muita gente tá. Eu falo porque eu sei, tá muito novo, tá? Porque ele É. cuida bem do trailer dele. Então não temos mais perguntas. Agradeço a presença de todos. Agradeço mais uma vez a presença do casal Paulo e Nessi.
lá do Império da Açaí de Xerém. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigada a vocês também. Valeu, Boa gente. Muito noite. obrigado aí. Um abraço. Tchau. Ah, e traz açaí pra gente, hein? Deixa comigo. Vou Aguarde. lembrar ele, Beijo. vou lembrar. Valeu. Tchau, Tchau, abraço. tchau.